Fala aí, tudo bem com você? Não muda esse vídeo. Se você está pobre, você está pobre? Você está pobre, pobre financeiramente, pobre na família, pobre. Se você está pobre, não muda esse vídeo, tá? Aí você diz, não, eu estou rico, então pode mudar. Pode ir, tchau. Não é para você não. Pelo contrário, você tem que fazer vídeos ensinando as pessoas a enriquecerem com a sua experiência. Então, tchau. Segue outras pessoas que têm resultados maiores do que você. Esse vídeo é uma série Cristão Rico. Cristão Rico. Cristão Rico. Cristão, você que decidiu seguir a palavra de Deus, seguir o Evangelho, seguir a Cristo, né? Independente da tua denominação, independente se você vai à igreja ou não, se você é simpatizante da palavra de Deus, então esse vídeo é para você. É um cristão que deseja, que quer ficar rico. Rico mesmo em todas as áreas, próspero, rico em todas as áreas. Rico na área espiritual, rico na área familiar, rico na área profissional, rico na área sentimental, rico nas emoções, rico na mente, rico no espírito e rico principalmente enquanto você estiver nessa terra, vivo, onde muitos cristãos têm um tabu que eles não querem ou não acham que é preciso enriquecer financeiramente, prosperar e enriquecer financeiramente, você ter muito dinheiro de verdade, né? Você enriquecer mesmo, você ter milhões na sua conta. Quando eu falo isso para muitas pessoas no meu convívio, elas não acreditam, enfim, eu falo de milhões na sua conta. É possível sim. Por quê? Porque Deus é rico. Mas não é fácil, não é rápido, e não é do teu jeito, e nem muito menos no seu tempo. A gente precisa mudar muita coisa. Aí você me pergunta, Leandro, mas você é rico? Sou. Olha que sou. Em todas as áreas. Em todas as áreas eu sou rico. Rico. Deus me fez rico. Deus, ele te fez rico. Em todas as áreas. Você já nasceu rico. Você já nasceu herdeiro de tudo. Agora tem uma grande diferença entre você ser rico e você assumir essa identidade de rico, né? De riqueza, e você tomar posse dela. Tem muita gente que nem sabe que ela é rica. Que ela nem sabe. Outras sabem, mas não creem, não acreditam. Entende? Então, todo cristão que assume a fé na palavra de Deus, ele tem o poder de se tornar rico. Eu demorei para entender isso, eu demorei para crer nisso, eu demorei para viver isso, mas tem 20 anos que eu estou no Evangelho, servindo a Deus. Somente 5 anos para cá que eu fui entender a riqueza que existe dentro de mim e a riqueza que existe dentro de você. E essa riqueza, quem externa ela somos nós. Então tem muita gente hoje servindo a Deus que a vida dela não reflete a glória de Deus. A vida dela não reflete a promessa de Deus. A vida dela não reflete a imagem e a semelhança de Deus. Em Gênesis 1:26 diz quem nós somos. Nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Então, Deus é rico? Você vai falar, sim. Então, por que você é pobre? Entende? Deus, ele pode curar? Sim. Então, por que você vive doente? Entende? Deus, ele pode tudo. Deus, ele é a família? Sim, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E ele restaura famílias? Sim. Então por que a família de muita gente que está na igreja não é restaurada? Entende? Então tem muita gente que ela não fica se questionando do porquê.
Então, se ela não se questiona do porquê, ela não tem a resposta. E ela não faz a pergunta do porquê, porque muitas das vezes a responsabilidade é dela. Ela sabe que a vida dela não anda por causa dela. Porque pobreza, entende? Se a riqueza, ela remete a Deus, a riqueza remete a Deus, né? Tudo que fala de grandeza, fala de riqueza, fala de prosperidade, isso remete a Deus, né? Deus, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Então, quando se fala em abundância, em todas as áreas da vida, remete a Deus. E quando se fala de pobreza, remete a quem? Lembra quem? Quando se fala de pobreza, isso quer dizer, remete ao inimigo das nossas almas. Remete ao diabo, que veio para matar, roubar e destruir. Então é ele que leva a pobreza. É ele que traz a pobreza. É ele que estabelece a pobreza. E a pobreza nada mais é que a falta da prática da palavra de Deus. A falta da prática da palavra de Deus. Pobreza é improdutividade. Se existe algo que é improdutivo, é o diabo. Porque o diabo, ele conhece a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, mas ele não pratica um tio, uma vírgula, um ponto, uma símbolo, nada do que está escrito. Ele conhece para enganar, para iludir, persuadir as pessoas a fazerem o que é errado. Mas ele não pratica o que está escrito lá. E olha que o diabo, ele crê na palavra de Deus e ele treme diante de Deus. Mas ele não pratica e leva o homem, a pessoa, a não praticar. Então, a pobreza é a falta da prática da palavra de Deus, que quer dizer improdutividade. Então, se a pessoa não crê e não pratica no que ela ouviu da parte de Deus, ela vai ser improdutiva. E essa improdutividade vai trazer pobreza, miséria, escassez na vida dela. E tem uma palavra que eu gravei na tábua do meu coração, que eu perguntei, fiz muitas perguntas para Deus porque eu não entendia. Aquela que diz assim: aquele que nada tem, o pouco que tem lhe será tirado, e aquele que muito tem lhe será dado. Então, essa é uma realidade na vida do ser humano. Quem mais tem, mais lhe é dado, espiritualmente. Quem mais tem, quem mais ora, quem mais se consagra, quem mais se separa, se santifica, quem mais lê a Bíblia, quem mais lê livros, quem mais se aprofunda no conhecimento da palavra de Deus, mais lhe é dado. Mais oportunidade ele tem de pregar em outras igrejas, mais oportunidade ele tem de ajudar outras pessoas, enfim, mais lhe é dado. Por quê? Porque muito ele tem, porque ele está plantando, porque ele está produzindo, entende? E o pouco que tem, e aquele que nada tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Então, quando a pessoa deixa a comunhão dela com Deus, deixa a espiritualidade dela de lado, deixa de estar orando, de estar se consagrando, deixa, sabe, a comunhão dela com Deus, até o pouco que ela tem. Às vezes ela tem uma igrejinha pequena, às vezes ela tem, enfim, um ministério pequeno, mas ela não está sendo fiel no pouco, até o pouco que ela tem vai lhe ser tirado. Entende? Isso leva para todas as áreas da vida. Então, ela deixa de ser rica espiritualmente, passa a ser pobre, e até o nada que ela tem, que ela já perdeu, vai ser tirado um pouco. Então, você tem que entender que a riqueza, ela não está fora, ela está dentro de nós. A riqueza está em praticar princípios bíblicos, a palavra de Deus. E muita gente não tem praticado. Não tem praticado na vida espiritual, então ela empobrece espiritualmente. E para mim, a área que todos deveriam ser ricos, abundantes, transbordantes,
era na vida espiritual. Entende? Na vida espiritual, porque é a única área que ela consegue fazer todas as outras áreas crescerem, frutificarem e se estabelecerem, né, nessa terra. E é a área que nos traz comunhão com Deus e a certeza da salvação. Entende? Lázaro, ele era rico espiritualmente. Ele não externou a riqueza física, porque ele morreu pobre, mendigo. Ele era rico, mas ele não externou isso. Entende? Ele não externou. Mas ele era rico espiritualmente falando. Externou isso aqui na terra. Por isso que ele foi para o seio de Abraão. Então, você é rico, você é rica. Você tem que entender isso. É fácil de entender, é difícil de crer e impossível de viver se você não colocar Deus em primeiro lugar e buscar o Espírito Santo. Porque é Ele que vai te dar sabedoria. Entende? Então, busca a riqueza que está em Deus, no Espírito Santo. Essa é a primeira riqueza, a maior riqueza. E a própria palavra de Deus diz que se você for em um campo e ver ali que ali tem um tesouro escondido, né? Você vai, vende tudo que tem e compra aquela terra para que você venha tomar posse. É a mesma coisa. O tesouro escondido é o reino dos céus, é o reino de Deus que você tem que encontrar aqui na terra. E o vender tudo é você colocar Deus em primeiro lugar, você colocar a sua espiritualidade em primeiro lugar. Entende? Diferente que muita gente faz hoje. Ela vai para a igreja e ela quer ser rica financeiramente, quer prosperar, ela quer, quer ser milionária. E ela diz que quer glorificar Deus. Ela diz. Mas ela não conhece a Deus. Mas ela não é rica espiritualmente. Então, dificilmente ela vai ter sucesso. E por mais que tenha, pela força do braço, dificilmente ela vai sustentar e ter paz com aquilo que conquistou. Essa aí já é outra aula. A aula de hoje é cristão rico. Como ser rico, né? Como ser rico. Então, para você ser rico, você tem que entender que você precisa ter comunhão com Deus, que você precisa praticar a palavra de Deus. E isso não é de um dia para a noite, isso é todo dia, você colocando ele em primeiro lugar. Então, a primeira riqueza, a mais importante, é a riqueza espiritual. Então, se você já enriqueceu financeiramente, ou tem algumas posses, parabéns para você, graças a Deus. Ensina outras pessoas a conquistarem e chegarem aonde você chegou também. Mas você vai perceber que se você não tiver uma comunhão com Deus, se você não é rico espiritualmente, se você não é rico familiarmente, porque tem muita gente que tem muito dinheiro, tem muita riqueza financeira, mas ela é pobre, miserável e nu, como a palavra de Deus diz, aquele homem que estava ajuntando, né? Ele tinha uma plantação e estava dando tão certo, estava prosperando tanto que ele falou, poxa, eu vou construir um celeiro maior porque não tem aonde guardar. Tem gente assim, cara, que ela tem tanto dinheiro que ela não sabe o que fazer. Ela fica guardando para ela, ao invés dela usar o que ela tem em prol do reino de Deus, da palavra de Deus. Mas não, ela guarda para si. É igual o Smiggle. Já viu aquele Smiggle? Meu precioso. Entende? Então, ela pode até externar uma riqueza financeira fora, mas ela não é rica para com Deus e não é rica, não é. Enfim, a palavra de Deus diz, louco, hoje mesmo pedirão a sua alma. Então, tem muito conhecido meu que eu conheço, sabe? Que a pessoa ela é rica financeiramente falando, é um ótimo profissional, ela aprendeu a enriquecer aqui na terra, né? Mas você olha para ela, você olha para a atitude dela, você olha para o semblante dela, você olha
você vê que é pobre, cara. É pobre, é miserável. E infelizmente, se não se despertar para a maior riqueza que existe, que é amar a Deus em primeiro lugar e amar ao próximo como a si mesmo, se ela não se despertar para essa riqueza, e o próximo é o próximo dela, o próximo é o pai, a mãe, a esposa, o filho. Tem gente que é tão pobre que ela não sabe amar o próximo, ela não sabe amar quem ela deveria amar. Ela até tenta, mas ela não consegue. Por quê? Porque ela é improdutiva naquela área. Ela não pratica a palavra de Deus. Improdutividade, pobreza é a falta da prática da palavra de Deus. Então, se você vê alguém pobre em alguma área da vida, pobre, ela não está praticando com a palavra de Deus como deveria. Ela não está crendo, ela não está vivendo. Ela pode até conhecer, mas ela não está vivendo. Essa é uma realidade. Pode ser bispo, pode ser pastor, pode ser da igreja, pode ser o que for. Se ela está pregando, se ela está falando, mas ela não está já vivendo e vivenciando um milagre, se ela não está bem, se ela não está feliz, ela pode estar passando por problema, mas ela tem a certeza que aquele problema é para a glória de Deus, que aquilo vai passar. Entende? Então, ela não externa uma pobreza. Ela já é rica, ela só está faltando externar isso. Mas o que você vê na vida de muitos cristãos é que a pessoa prega, fala de um Deus que ela não conhece, de um Deus que ela não vive, de um Deus que ela não desfruta, sabe? Ela é pobre, ela fala de espiritualidade, mas ela é pobre espiritualmente porque ela vive no pecado. Porque ela vive no pecado, ela vive pecando. Ela vive, tem provas, tem contraprova, que ela está lá pecando e muitas das vezes ela normaliza aquilo que desagrada a Deus. Então ela é pobre espiritualmente e infelizmente tem ensinado as pessoas a serem pobres também. Familiarmente, quantas pessoas estão na igreja, estão fazendo os atos religiosos, né, que é de ir para a igreja, que é de orar, que é de jejuar, que é de dar o dízimo, de dar oferta. Amém. Isso é lícito, isso agrada a Deus. Mas agrada a Deus quando é feito com fé e de todo o coração. Entende? Agrada a Deus quando isso é feito do modo e do jeito certo. Pedis e não recebeis porque pedis mal. Então, a pessoa, ela faz um ato religioso, mas ela não dá a vida dela, ela não obedece a palavra de Deus, ela não entende aquilo que ela tem que fazer, que ela tem que mudar o pensamento, o comportamento, as ações dela. Muitas das vezes ela é contraditória, ela prega uma coisa e faz algo totalmente contrário na vida dela, porque ela pensa, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo e o diabo também. Então você não vai enriquecer, não vai produzir e vai continuar pobre naquela área. A palavra de Deus diz para nós amarmos para sermos amados, perdoarmos para sermos perdoados. É dar para poder receber. E muitas das vezes a pessoa quer receber de Deus algo que ela não quer dar, que ela não quer sacrificar para dar. Então tem muita gente vai na igreja, sabe? Obedece o pastor e vamos dizer assim, amoroso com o pastor, é dedicado para com o pastor, para com a obra de Deus, mas ela não faz a mesma coisa com o esposo, com o marido, com o filho, com o próximo. Pelo contrário, é grosso, não consegue respeitar, julga, condena, sabe? Ao invés de amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Amar. Quando eu lia aquela palavra, isso eu vou falar para você ser rico na família. Dizem muito, o crente é fogo. Crente é fogo, cara. Crente, principalmente o homem cabeçudo, homem que sabe, das cavernas. Sabe aquele crente, homem das cavernas, irmão? Aquele
meio que já viu a história que o cara pega a mulher e sai arrastando pelo cabelo? Tem crente assim. Tem crente assim. Ele é crente igual o diabo. Ele crê igual o diabo. É crente igual o diabo. A diferença é que ele não treme diante de Deus e o diabo treme. Essa é só a diferença. Porque o camarada prega, o camarada fala, o camarada tá lá na igreja, e o camarada evangeliza, e o camarada... Beleza. É uma bênção, é um vaso, só Deus lá na igreja. Mas quando chega em casa, é um ogro com a esposa, é um ogro com o filho, é um homem das cavernas. Ele não ama, ele não pratica, ele não perdoa, ele não é sensível, ele não é amoroso, carinhoso, pelo contrário. Pelo contrário. Então, quando eu li aquela palavra assim, que o homem, ele ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. Aí, filho, acabou, porque a responsabilidade do homem é bem maior do que o da mulher. O da mulher já é pregado, enfatizado aí, ó. Seja sábia. A mulher sábia edifica a casa. A mulher, ela tem que ser submissa. Isso sim. Mas olha a responsabilidade do homem. Entende? Olha a responsabilidade do homem para com a sua casa, para com a sua família. É de amar a esposa, de amar a família dele, de amar, sabe, as pessoas assim como Cristo amou a igreja. Cristo se deu, se doou, se sacrificou, não julgou, não condenou. Pelo contrário, olha o que Cristo fez pela igreja. Então isso sim traz tremor. Nossa, aí eu fui ver o meu comportamento, que eu não estava sendo rico para com a minha família. E graças a Deus eu nunca fui pobre no quesito família. Eu casei na igreja, sabe? Então eu nunca tive problemas no meu casamento. Mas sempre dá para enriquecer mais, né? Sempre dá para melhorar mais. Sempre, né? Sempre. Então, falei, cara, então eu preciso mudar, eu preciso melhorar mais. E como muda? Quando a gente muda o nosso pensamento, o nosso comportamento para com as pessoas e pratica a palavra de Deus. Então, o meu casamento é uma bênção. Bênção. Bênção, bênção, bênção. Eu sou milionário, trilhardário, pensa, milionário mesmo, bilionário na minha vida conjugal, com a minha esposa. Sabe? Pô, pensa. Nunca brigamos ao ponto de dormir separado, nunca dormi no sofá, nunca pensei em separar, nunca fui para casa de mamãe, para casa de... Nada. Nunca briguei na frente do meu filho, nunca discuti, nada. Não foi falta de vontade, não, porque a gente é carne. Mas a riqueza de Deus, porque isso não vem de mim, isso vem de Deus, ela é maior. Entende? Mas por quê? Porque eu decidi produzir, eu decidi trabalhar, me esforçar, ter atenção, sacrifício. A riqueza, ela não vem de mão beijada. A riqueza não vem de mão beijada de Deus. Você tem que se preparar. Então, eu me preparando, e Deus foi lá abençoando. Então, eu sou bilionário na minha vida sentimental e familiar. Aí vem a questão de filho, de criação de filho. Então, quantos pastores, bispos, obreiros, diáconos, apóstolos, eu não sei o nome que tem na sua congregação, mas não importa o nome não, estão lá falando de família, falando de filho, e que fala, ensina o caminho que o filho deve andar, que quando tiver moço, adulto, não se desviará dele. Essa palavra é linda falando, mas na prática, meu irmão, na prática isso é doído. Na prática isso leva tempo, na prática isso tem que ter dedicação, na prática isso tem que ter muita atenção, na prática isso você tem que se esforçar bastante.
Porque não é fácil criar um filho, principalmente no caminho do bem, hoje em dia, e além do mais, na presença do Senhor. Fazer ele ser rico para com Deus não é fácil. Então, quantas pessoas aí, elas colocam o filho, o meu filho está na mão de Deus. Colocam a responsabilidade que é dela na mão de Deus. Isso é comum, muita gente. Então ela vai empobrecendo na vida familiar, ela empobrece na vida, na criação do filho. E ela fica esperando um milagre, ela fica à espera de um milagre mesmo. E Deus, pela misericórdia, muitas das vezes faz um milagre na vida de alguns, não de todos. Por quê? Porque eles despertam, né? Olha o falatório aqui. Outros não despertam, entende? E o que acontece? Ela vive na pobreza na criação do filho, né? Às vezes o pastor, o bispo, o obreiro, o diácono é uma bênção na igreja, mas o filho dele não é uma bênção, e nem ele é uma bênção para o filho. Ele é uma bênção para todo mundo, mas ele não consegue ser uma bênção para o filho. Por quê? Porque age com sentimento, porque age com as emoções, porque não pratica a palavra de Deus no quesito na criação de filho. Não ensina direito o caminho que o filho deve andar. Não dá a atenção devida que deveria dar. Entende? Dá muita atenção para a obra de Deus. E não dá atenção para a maior obra que Deus fez na vida dele, que é o filho dele. Entende? Não dá. Não dá atenção. Então é atenção para os filhos. Ele não cumpre com a palavra de Deus no quesito criação de filho. Então ele vai ser pobre naquela área. É pobre. Vai ser pobre. Então as áreas da nossa vida, ela é dividida, compartimentada, porém estão todas ligadas. É isso que muita gente não entende. A nossa vida é dividida, compartimentada, estão todas ligadas, e não tem como você ser feliz plenamente se você não for rico em todas as áreas. Então a primeira área que eu te aconselho a você buscar riqueza de Deus é na área espiritual, porque é essa que vai te dar sabedoria e direção em todas as áreas da vida. Então a primeira área é essa, que é onde muita gente ignora, e quando entra para a igreja, elas querem ser ricas financeiramente, elas querem resolver problemas, elas querem resolver suas dificuldades, e não está errado nisso não, está certo, mas esquecem que a prioridade é amar a Deus acima de todas as coisas, se espiritualizar, abrir o seu coração, para que você venha ter comunhão com o Espírito Santo. Então, primeira área que você tem que ser rico, milionário, trilhardário, irmão, é na espiritual. Na espiritual, você precisa ter comunhão com Deus, e isso é individual. Comunhão com Deus é individual. É você que tem que buscar Deus de todo o seu entendimento, de todo o seu coração, com toda a sua força. Não é com o meu entendimento, é com o seu entendimento. É com aquilo que você entende de Deus. Não é com o meu coração, é com o seu coração. Porque o meu coração pode estar limpo diante de Deus e o teu sujo. Muitas vezes o meu sujo e o teu limpo. Então é com o seu coração. Com o seu coração. Você tem que abrir o seu coração para Deus. Entende? Com toda a sua força. Porque eu tenho uma força, você tem outra. Você vai usar a sua força, não a minha não, irmão. É a sua fé, não é a minha não. Então, é isso que você tem que entender. Busque a Deus, que com certeza você vai achar se você buscar. E tenho certeza, se você está vendo esse vídeo, é porque você estava buscando. Entende? Então, busque a Deus de todo o seu coração. Como está escrito, você praticando essa palavra, então você vai estar produzindo. Então você vai sair da pobreza. Você vai estar já saindo da pobreza. E tem que continuar crescendo, fazendo. Então a primeira área é espiritual, a segunda área é familiar. Familiar, que muita gente, infelizmente, está sendo negligente, muita gente está empobrecendo, muita gente está ignorando, que é a área familiar, que é o próximo, que é o amar ao próximo. Tem o amar a Deus acima de todas as coisas, amar o próximo, né?
a amar o próximo. Porque quando você começa a amar o próximo, você aprende a amar a si mesmo. Aprende a amar a si mesmo. Então, ame o próximo. Ame o próximo. Ame a sua família. Ame o seu filho. Ame a sua esposa. Entende? Se sacrifique por eles. Pesquise. Hoje tem o Google. Hoje tem Bíblia aplicativo. Pesquise palavras bíblicas sobre como criar filhos biblicamente. Como ter uma família com base. Como ter um cordão de 3 dobras. Porque isso é uma família. É um cordão de 3 dobras. Você de um lado, a sua esposa de outro, porque vocês são totalmente diferentes. Então, o cordão que vem, que é a dobra maior, que é Deus, que é o Espírito Santo, vem entrelaçando vocês. E faz vocês serem um só em Deus, para vocês criarem os seus filhos. Entende? Então, busque e pratique. Comece a produzir. Porque muitos sabem o que fazer porque pregam. Só não fazem. Muitos, eles ensinam o que fazer, só não fazem. Então, para com essa conversa que eu não sei. Você pode saber o que você não vai fazer no futuro, mas você sabe o que você deveria ter feito no passado. Você sabe o que você deve fazer muitas das vezes no presente. Você sabe talvez não fazer o certo, mas você sabe o que você tem que deixar de fazer que é errado. É simples assim. Então pare de dar desculpa. Porque quem é bom em desculpa não é bom em mais nada e não prospera. Vai ser pobre. Infelizmente. Então saia dessa pobreza aí espiritual, dessa pobreza familiar e dessa pobreza na criação de filho. Seja uma pessoa rica. Pela fé. Primeiro você tem que visualizar isso, você tem que crer isso. Entende? E depois você vai mudando as suas atitudes todo dia. Então creia que você é rico espiritualmente, rico na família e comece a ter atitudes de riqueza. Para você realmente viver e sair da pobreza. Tá, então aí vem a saúde. A saúde física. Tem muita gente que ela é pobre na saúde. Na saúde, ela é pobre. Vai morrer. O que adianta? Se ela não cuidar do templo do Espírito Santo, se ela não cuidar do corpo dela, se ela não cuidar, e não é espiritualmente não. Eu não estou falando, eu orei, eu ungi, não, é cuidar do teu corpo, cuidar, se alimentar bem, fazer exercício, ir ao médico, sabe? Cuidar do seu corpo, cuidar. Vai chegar uma hora que não vai ter milagre que vai sustentar você na terra, não. Vai morrer antes do tempo. Por quê? Porque não cuidou daquilo que Deus te deu, que é do teu corpo, que é da alimentação. Tem muito cristão, tem muito crente que fala, tô nem aí tem que comer mesmo, aí come de tudo, sabe? É aquele cristão crente ogro, pelo amor de Deus. Para com isso, vai cuidar do seu corpo. Isso serve para autoestima, isso serve para a vida familiar. Às vezes está lá o cara largado, jogado lá no sofá, sabe? Fedendo, barrigudo. A mulher também, ela não se cuida. Entende? É que nem eu aqui, tô cabeludo. Eu vou cortar o cabelo, cara. Porque trabalhando direto, trabalho. E porque eu sou assim, eu trabalho e dou atenção para minha família. Eu venho direto para casa, quero ficar com eles, sabe? Entende? Mas já vou cortar. Aparelho no dente, consertar os dentes. Entende? Fazer um exercíciozinho. Alimentação, a gente está sendo muito regrado na alimentação, porque a idade está chegando. Então, vamos regrar. Isso tudo é o Espírito Santo falando, se cuida, cara, se cuida, porque não tem como eu fazer por você o que só você vai.
Se cuida. Eu posso livrar, eu posso fazer um milagre, eu posso curar, mas se você não vigiar, aí já é negligência sua. Entende? Então, vocês plantam, vocês colhem aquilo que vocês plantam. Então, isso é inteligência, cara. É bíblico. Quantas passagens diz pra gente cuidar do corpo? Entende? Até antigamente Deus ele orientava, né? Orientar, e tem muita palavra que fala sobre isso. E nesse vídeo vai ficar longo se eu for falar. Então, você tem que ser rico na saúde. Na saúde. Você tem que cuidar do seu corpo, do seu físico. E para de dar desculpa. Para de dar desculpa. Fechou? E aí que vem o mais importante. Né? Que vamos dizer assim, que é para muita gente. Para mim, hoje é o menos importante. Hoje, esse assunto era o mais importante. É por isso que eu nunca enriquecia, sabe? Não prosperava, era pobre financeiramente. De verdade, cara. De verdade, era pobre mesmo. Sabe aquele crente raiz pobre? Aquele crente raiz pobre mesmo? Pobre. Crente raizado, raizão, pobre, irmão. Pobre que vai a pé para a igreja. Vai a pé para a igreja, 40 minutos andando, 40 minutos voltando. E não tem dinheiro nem para fazer um lanche. Ficava com fome, muitas vezes lá na igreja. Aquele crente que na dependência de um milagre, na dependência de um irmão, de um varão ajudar, de um... Sabe? Pobre mesmo. Ir lá, na fé, com Deus. E, sabe? E improdutivo. Improdutivo. Não entendia a palavra de Deus no quesito financeiramente. Eu pensava, na minha ignorância e na minha inocência no início, que eu fazendo a obra de Deus, obedecendo a Ele, fugindo do pecado, as coisas iriam acontecer automaticamente, sabe? Eu simplesmente orando, pedindo ajuda, que Deus iria enviar alguém, mas eu não entendia que eu tinha que fazer, que eu tinha que plantar, que eu tinha que estudar, que eu tinha que me esforçar, que eu tinha que empreender, que eu tinha que, sabe, tinha um montão de coisa que eu tinha que fazer, pai. E tenho até hoje, porque a única área que eu ainda estou pobre, entenda uma coisa, você ser pobre é uma coisa, você estar pobre é outra. Por exemplo, eu nem sabia que eu era rico. Aí eu assumi a minha identidade. Caramba, eu sou rico. Eu sou rico em todas as áreas. Eu tenho muito dinheiro também. Eu sou próspero. Eu sou empresário. Pô. Pronto. Aí eu assumi isso. Agora eu tenho que externar essa fé. Eu tenho que colocar para fora. Entende? Eu tive que... E tô colocando até hoje, exemplo. De 5 anos para cá, a minha vida financeira mudou bastante. Mudou consideravelmente, né? Comparado. Entende? Então, muitas coisas eu conquistei. Mas porque eu comecei a produzir. Porque eu comecei a mudar o meu modo de pensar, o meu modo de sentir, os meus hábitos. Eu comecei a mudar os meus ambientes. Eu comecei a ler livros. E estou mudando até hoje. Estou mudando até agora. Por quê? Porque não tem como você enriquecer se você anda no meio de pobre. Não tem como você enriquecer se você anda no meio de pobre. Isso eu falo em todas as áreas. Se você quer ser rico espiritualmente, você tem que andar com quem é rico espiritualmente. Com quem se consagra, com quem é espiritual, com quem tem comunhão com Deus, com quem lê a Bíblia, com quem tá ali, ó, olhando só para Jesus. Aí você vai enriquecer espiritualmente. Fora isso, por mais que você queira, você não vai. Se você anda com pobres espiritualmente, com quem vive no pecado, com quem sempre está dando desculpa, esquece. Não adianta ver vídeo, não adianta ver nada. Você tem que andar. O vídeo é a primeira parte, mas você tem que fazer a segunda parte, que é tomar a atitude de mudar. Entende? Então, e a mesma coisa com o corpo. Se você quer cuidar da saúde,
Não adianta você andar com pessoas que não estão nem aí para o corpo delas, porque você vai achar normal isso e você não vai mudar. Então você tem que mudar de ambiente, você tem que mudar de amizades, você tem que mudar. Você tem que mudar. Você tem que ficar atento para novas amizades que Deus vai enviar, você tem que ficar atento para novas pessoas, você tem que crescer. Você é a média das 5 pessoas que você anda. Pensa aí. Na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus. Eu sou a média das 5 pessoas que eu ando. Tô frito. Eu fiquei assim mesmo, fiquei. Porque eu olhei a vida de todo mundo que eu andava. Eu falei, eu quero mais do que isso. Tá prometido mais do que isso. Aí Deus falou, mas você só vai chegar até ali, ó. Você tem que andar com pessoas melhores que você. Você tem que andar com pessoas que vão te ensinar, que vão te repreender, que vão fazer você crescer. Então muda de ambiente, muda a sua mente. Aproveita a internet, que hoje você pode conhecer as pessoas pela internet. Começa a ver vídeos, experiências, ensinamentos, e você vai mudando. E vai mudando de ambiente. Então eu já mudei de cidade, eu já mudei de empregos, eu já mudei de estado, eu já mudei de igreja, eu já mudei um montão de coisa. Por quê? Porque para que a minha vida viesse mudar. E o ambiente, toda vez que eu mudava, era para um ambiente melhor. Então o ambiente, ele já me levava para crescer. Porque se você não está em um ambiente que todo mundo está crescendo, que são pessoas melhores e maiores que você, não tem como você crescer. Infelizmente, não tem como. É verdade isso. Não tem como, irmão. Você vai precisar mudar. Você vai precisar mudar de ambiente. É por isso que Deus falou para Abraão, sai do meio da tua parentela. Sai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Então, muitas das vezes, Deus já falou contigo para você sair, para você largar, para você deixar tais amizades, para você fazer um montão de coisa, mas você teve medo. Medo. O medo impede que a pessoa prospere. O medo impede que a riqueza venha. O medo impede que a pessoa produza. O medo impede que a pessoa vença. O medo impede que a pessoa pratique a palavra de Deus. Então, teve medo, já era. Então, vai ficar ali na pobreza. Então, é isso que eu estou fazendo hoje. De 5 anos para cá, que a minha mente está mudando, que eu estou vendo vídeos de pessoas, de fato, de Deus, de pessoas nascidas de Deus com o Espírito Santo, que são milionárias, que têm muito dinheiro, que são empreendedoras. E a minha mente está mudando. Eu falei, caramba, meu. Nossa, cara, isso. Então, ler livros, né? Ler livros sobre o assunto. Então, você vai ter que ter educação financeira para você prosperar financeiramente. Você vai precisar estudar muito. E eu não estou falando de colégio, de faculdade, não. É estudar a palavra de Deus. Princípios bíblicos para enriquecer. Entende? É você estudar o ramo que você gosta, que você quer. Eu estava falando pro meu filho hoje, ele indo pro colégio. Ele, pai, eu não quero ir pro colégio, porque o colégio não serve para nada. Assim mesmo. 11 anos de idade. Aí eu falei, quem disse para você que o colégio não serve para nada? Eu nunca falei isso. Aí ele, falei, você está falando que o colégio não serve para nada porque você não quer ir para o colégio, porque você acordou de mau humor, porque talvez hoje a aula não é interessante para você e, enfim, mas ontem você não falou isso. Ontem você acordou animadão para ir para o colégio, porque ele levou um cardzinho para ele jogar bafo e estava animadão.
era a aula que você gosta e hoje não, né? Então, o colégio é importantíssimo para você ter um conhecimento básico. Não é determinante para você vencer, para você prosperar, para você crescer, não. Mas ele vai te ajudar. Então, é preciso sim você ir para o colégio. Entende? Aí, ele foi. Então, o que vai determinar se nós vamos prosperar ou não, não é a educação acadêmica que nós temos. Não é o conhecimento desse mundo. Não é. Porque tem muita gente aí formado em PhD, tem muita gente aí que estudou em Harvard, irmão. Tem muita gente aí que, sabe, estudou pra caramba, mas infelizmente ela é pobre financeiramente. Pobre. Ela não tem... ela não desfruta financeiramente do que ela tem. Entende? Infelizmente. Então, esse é outro assunto. Então, você pode sim e precisa prosperar em todas as áreas da vida. Precisa ser rico, mas antes você tem que assumir essa identidade de riqueza. Porque o teu cérebro muitas das vezes não vai aceitar. O meu cérebro não aceitava eu milionário. Hoje parece que eu nasci milionário. Só falta os milhões na minha conta. Vai vir. Tô fazendo eles. Eu vou fazer eles aos poucos. Vai nascer um por um. Por quê? Porque é muito bom prosperar. Eu sei o que é viver na pobreza, literalmente. Eu sei o que não é ter dinheiro para ir para a igreja, ter que ir a pé. Eu sei o que não é ter uma mistura para comer. Eu sei o que é você entrar no mercado e você não ter dinheiro para comprar um biscoito, uma bolacha para o filho. Entende? Eu já deixei, muitas das vezes, de ir para a igreja porque eu não tinha fralda, cara. Teve uma vez que eu não fui para a igreja porque eu não tinha fralda para colocar no meu filho. E não é porque eu não queria, não é porque eu não me esforçava, não. Não é, cara. Mas é porque eu era menino na fé, eu era criança, vamos dizer assim, espiritualmente falando e principalmente financeiramente falando, eu não entendia. Entende? Então Deus estava me preparando, Deus estava ali, ó, me moldando. Mas eu não desisti, mesmo com todos os problemas, mesmo com todas as dificuldades, mesmo passando por tudo, eu não desisti da maior riqueza, que é a espiritual, que é a comunhão com Deus, que é a fidelidade a Deus, que é não desistir de buscar a Deus apesar das dificuldades. Então, mesmo passando por um montão de coisa, mesmo sem entender às vezes, porque eu lia lá na Bíblia, que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E eu, caramba, me faltando praticamente quase tudo, financeiramente falando, né? Mas não me faltava a palavra de Deus. Por quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. A palavra, ela me sustentava, ela me alimentava, ela me dava esperança. Naquela época, eu não sabia como, mas eu tinha certeza que eu ia vencer. E o tempo foi passando, eu fui aprendendo, Deus foi mostrando, e eu hoje estou aqui, fazendo esse vídeo. Então, hoje, eu ainda estou na condição de pobre, né? Eu não ganho milhares de reais ainda, né? Mas, poxa, eu tenho um carro, é um Palio, tenho um carro que me leva para onde eu preciso ir. Eu tenho uma casa onde que eu tenho um teto para morar. Estou trabalhando, por enquanto, de CLT, né? Estou aprendendo a empreender para mim realmente enriquecer, porque se você trabalha de CLT, de carteira assinada, não tem como você ficar rico, não tem como você prosperar financeiramente. Não esquece,
Não tem. Tem como você se acomodar, tem como você se acostumar, tem como você viver uma vida mediana e medíocre. Tem, né? Melhor do que a outra, mas não tem como você viver as promessas de Deus. Por quê? Porque só vai viver as promessas de Deus financeiramente aquele que for cabeça e não cauda, aquele que for dono do seu próprio negócio e aonde Jesus Cristo é o seu sócio. Esse sim não vai ter limite. Agora, se você é um empregado, você vai ter sempre limite. Você pode ter uma vida de qualidade, mas dificilmente você vai enriquecer de verdade. Entende? Então, hoje, o meu filho está em um colégio particular, né? Então, mudou. Hoje eu posso ir no mercado e não comprar só uma bolacha, mas se eu quiser uma caixa. Entende? Mas eu sei como que é difícil estar pobre, principalmente servindo a Deus, principalmente conhecendo a palavra de Deus, sendo afrontado, sendo humilhado, muitas das vezes por muita gente, que chega assim, ué, você não é da igreja? Ué, cadê o teu Deus? Ué, você não é dizimista? Ué, você não isso? Então vai lá, entende? Eu sei. Mas não desiste. Se Deus colocou um sonho dentro de você, e se Deus falou para você que você vai enriquecer, que você vai prosperar, então creia nisso. Creia nisso. Mas coloque Deus em primeiro lugar. Porque tudo vai acontecer ao seu tempo. Não no seu tempo, mas a seu tempo. É no tempo de Deus. Mas você precisa estar preparado para antecipar o tempo de Deus na sua vida. Quanto mais você se prepara, quanto mais você pratica a palavra de Deus, quanto mais você enriquece espiritualmente, quanto mais, mais você vai antecipar o tempo de Deus na sua vida. Porque é você que tem que multiplicar o talento, mas é você que tem que se preparar. Deus dá o talento para todos, segundo a sua capacidade. O talento que eu tenho hoje é segundo a minha capacidade. Eu tenho que me preparar. E é por isso que eu estou estudando, sobre empreendedorismo, sobre como abrir empresa, sobre marketing digital, sobre internet. Eu estou estudando e vai chegar a hora que... eu já estou plantando e vai chegar a hora que vai crescer, mas você precisa amadurecer. Entende? Você precisa ter uma visão da onde você quer chegar. Da onde que você quer chegar. Então eu sei aonde hoje eu quero chegar. Entende? Eu quero e vou chegar. Ser um milionário. Ser um grande empresário. Aonde eu vou ter a condição de ajudar muita gente. De ajudar muita gente, de empregar muita gente. Quantas foram as vezes que eu orei a Deus por um emprego, por uma porta aberta? Quantas foram as vezes que eu orei para que Deus viesse abrir? E quando a porta se abriu, como que eu fiquei feliz? Então hoje, o meu sonho já é outro. O meu sonho já é ter condições de eu ser essa pessoa que abre a porta, entende? De emprego. Para que essa pessoa também cresça, para que ela aprenda, para que ela vença. Entende? Então, amadureça, irmão. Amadureça, cristão. Amadureça, crente. Entende? Não seja um crente desobediente. Não seja um crente ogro, sabe? Que leva tudo ao pé da letra. Busque a sabedoria de Deus. Entende? Não tem como a gente vencer, prosperar, enriquecer se a gente não mudar. Eu poderia aqui, de verdade, colocar a melhor roupa. Eu poderia colocar ali um terno, né? Tá bem vestido, tá de gravata. Eu poderia ter cortado o cabelo. Mas isso vai chegar. Vai ter vídeos futuramente que eu vou estar totalmente diferente, que
que eu vou estar num ambiente diferente, que eu vou estar com uma roupa diferente, mas o espírito vai ser o mesmo. A visão vai ser a mesma. Entende? Então, muitas das vezes, nós damos credibilidade naquilo que a gente vê. Mas a gente não dá credibilidade naquilo que a gente ouve da parte de Deus. A fé, ela vem de ouvir. A fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, muitas das vezes, Deus ele usa pessoas para despertar sua fé, para falar que você precisa mudar, que você precisa, sabe? E você não dá ouvido. Você não dá ouvido. Não dá ouvido. Então, comece a buscar conhecimento. Muitos cristãos conhecem essa palavra, poucos entendem porque não meditam. O meu povo padece por falta de conhecimento. Não é por falta de fé. Ele tem fé, mas a fé dele não vai levar ele além da onde ele está se ele não tiver o conhecimento. Não é por falta de amor. Muitas das vezes o cristão está cheio de amor, mas ele não sabe amar. Ele não sabe expressar. Ele não sabe, cara. Ele não conhece a Deus a fundo. Ele conhece até ali. Então até ali ele ama. Dali para lá ele não consegue amar, porque ele não conhece. Ele não se aprofundou no amor de Deus. Então ele tem que conhecer o amor de Deus a fundo. Então você tem que sempre estar buscando conhecimento da parte de Deus. E Deus usa pessoas para te ensinar. Então tudo que você quer ser e tudo que você quer ter nessa terra, Deus já abençoou alguém. Então você tem que olhar para ela e ter um modelo. Sendo que a maioria dos crentes, dos cristãos, ao invés de ter aquela pessoa como uma referência, pelo contrário, ouve a voz do inimigo e inveja ele, inveja ela. Entende? Inveja. Isso já aconteceu comigo. Ao invés de, poxa, parabenizar o irmão pela vitória, ou não, cria uma inveja, uma barreira, sabe? Poxa, sempre quer diminuir a bênção do irmão. Sempre quer rebaixar o irmão. Ele venceu, mas é por causa disso. Ele conquistou, mas é por causa disso. A família dele é assim, mas é por causa disso. Irmão, para de julgar, para de criticar. Tira aquilo que é de bom que a pessoa tem. Aquilo que é de ruim, você ora por ela. Porque existem pessoas que ela não enriqueceu em uma área, mas na outra ela está enriquecendo. Então você, tira aquilo que é de bom dela e aplica na sua vida. É isso que eu faço. É isso que eu faço. E isso me faz crescer mais e mais. Então hoje eu estou modelando as pessoas que enriqueceram e são de Deus financeiramente. Então se você está vendo esse vídeo e você é rico, tem dinheiro, irmão. Rico é bênção, entendeu? É vaso valoroso, ungido, transbordante. É aquele camarada que tem. Mas tem por quê? Porque você plantou. Tem porque você obedeceu a palavra de Deus, porque você foi produtivo. Tem porque Deus te honrou. Entende? Então, ensina. É só ensinar. Não é para dar nada para ninguém, não. A gente conquista as coisas. Né? O homem de Deus, ele é como Davi. Eu não quero nada que não me custe alguma coisa. Como que eu vou sacrificar algo para o meu Deus que não tenha me custado nada? Não. Me ensina, dá sabe? Entende? Eu tô aí, pronto para ser ensinado. Entende? Ensina, é só isso. Como eu tô tentando ensinar alguns a não perderem o tempo que eu perdi. Entende? A otimizarem o tempo deles. Ensina, dá uma dica, tal, um curso que você fez, algo, por quê? Pode ser que a pessoa se identifique na área, entende? Ensina. E vamos que vamos. Então, bem-vindo aí a essa série Cristão Rico, porque eu vou falar de riqueza, eu vou falar de prosperidade em todas as áreas, vou falar mesmo. Vou falar.
E mais para frente eu vou mostrando, né? Porque só falar também não adianta não. Vou mostrar algumas experiências, vou mostrar algumas coisas para que você veja que Deus ele é grande, Deus ele é poderoso, Deus ele faz milagre. Então, eu sei quem eu era, eu sei de onde que Deus ele me tirou, da pobreza que eu vivia, da miséria que eu vivia, principalmente espiritualmente, que eu não tinha perspectiva de nada, que eu não tinha crença de nada, que, sabe, muitos hábitos errados, da pobreza que eu tinha na família, era briga, discussão, sabe, briga com o irmão. Tem um episódio que eu era jovem, há 15 anos, sei lá, até briga de faca com o meu irmão, eu briguei, tomei uma facada aqui no braço, foi superficial, mas foi marcante, porque quantas pessoas infelizmente perdem a vida assim, é tanta briga, aí o diabo usa, vai lá e acaba com a família. Por quê? Porque eu era pobre espiritualmente, miserável espiritualmente, pobre na família, eu não sabia amar, eu não sabia respeitar, eu não sabia lidar com as pessoas que eu amava, cara. Entende? Eu errava bastante, então aí vira um boné velho, tá? Em todas as áreas vai indo, até que eu ouvi a palavra de Deus, até que o evangelho chegou até mim e eu decidi ir para a igreja e me tornar a igreja de Cristo. Porque a vida da pessoa muda não é quando ela vai para a igreja, é quando ela decide ser a igreja de Cristo aqui na terra. Entende? Então, vamos prosperar, vamos crescer, porque chegou a hora. Chegou a hora do cristão rico. Chegou a hora do cristão prosperar. Chegou a hora do cristão vencer, estar por cima e não por baixo. E quem coloca o cristão por cima é Deus. É Deus, porque quando o cristão ele está por cima, ele não está por cima para pisar, humilhar, desdenhar, jogar na cara de ninguém. Ele está por cima só para ajudar, estender a mão, orientar, guiar. Entende? É para isso. Para servir. Ele está por cima para servir o reino. Servir o reino de Deus. Fechou? Então, se o vídeo te ajudou, né? Se abriu a sua mente, se expandiu a sua mente, porque há 5 anos atrás eu nem imaginava. Se eu tivesse me ouvindo há 5 anos atrás, eu ia ficar assim, caramba. Sabe? Ia bugar a minha cabeça. Entende? Porque tem muita crença errada, muita crença limitante que a gente aprende muitas das vezes dentro da igreja. Entende? Que limita a gente. Mas saiba que está escrito e é da vontade de Deus que a gente renove a nossa mente. Renove, transformai-vos, né? Luta pela transformação da vossa mente. Transforma a sua mente. Renova a sua mente. Adquire sabedoria. Busque conhecimento. Entende? Para que você possa saber e viver qual é a perfeita, agradável vontade de Deus para a sua vida. Se fez sentido, curta, comente, compartilhe com um irmão. Fala para ele assim, ó irmão, veja até o final. Vale a pena. Por quê? Porque eu quero que você seja rico espiritualmente. Quero que você tenha paz, que você durma em paz mesmo em meio à guerra. Mesmo eu passando por dificuldade, eu conseguia dormir em paz. Entende? Mesmo faltando a bolacha para o meu filho, que era pequeno. Eu conseguia dormir em paz. Eu não vivia angustiado, porque eu cria na palavra de Deus. Então, seja rico espiritualmente, seja rico na sua família. Passe o que passar, mas passe junto.
Entende? Eu passei por tanta coisa. Eu comia às vezes arroz e feijão, um angu, só com alho. Mas era eu, a minha esposa e o meu filho junto com Deus. Era a gente ali, feliz, porque a gente estava junto. Sabe? Não tinha briga por causa que estava faltando as coisas. Pelo contrário, tinha fé. Porque Deus era com a gente e não faltava nada. Deus era com a gente e não faltava nada. Eu me emociono porque a vida que eu vivo hoje, é o sonho de ontem. E não é nem a sombra, não é nem o começo do que Deus ele quer fazer e diz que vai fazer. É isso que eu quero que você entenda. Há anos atrás, eu sonhava, quando estava desempregado, em ter um emprego. Eu sonhava em ter uma mistura. Eu ficava assim, pô, meu Deus, sabe? Coisa pouca, mas que é a realidade de muita gente. Infelizmente, muita gente que serve a Deus, que vai para a igreja, ela não tem, muitas das vezes, o que comer em casa, cara. Ela não tem uma mistura, ela não tem uma bolacha, um leite para o filho. Ela vive na dependência dos outros, de cesta básica, de ajuda. Isso é muito ruim. Entende? Mas era o meu sonho. Eu tinha certeza e tinha o sonho. Era o meu sonho, era o sonho da minha esposa colocar o nosso filho em um colégio particular e a gente ter um carro, sabe? E a gente poder dar para o nosso filho de ir no shopping. Eu tô chorando, cara, porque eu sei que muita gente passa por isso, cara. E se você passa por isso, né, não se preocupe, não. Se agarre com Deus, porque a hora vai chegar. A hora vai chegar que Deus ele vai te honrar. A hora vai chegar. Entende? E vai chegar pelos seus méritos. Vai chegar porque você vai plantar. Vai chegar com o esforço das suas mãos. Entende? Entende? Porque quando chega com o esforço das suas mãos, isso não acaba. Isso não acaba. Aprenda isso. Quando você aprende a pescar, o peixe não acaba, porque por mais que não tenha peixe aqui, você vai pescar lá. Entende? Agora, se você fica dependendo do peixe, de alguém te dar o peixe, aí não. Aí o peixe vai acabar. Então, o que eu estou vivendo hoje, sabe? Eu estou empregado, empreendendo. Na minha folga eu faço serviços, aprendendo coisas na internet, marketing digital, tentando, sabe? Então, a minha esposa também está trabalhando. Então, hoje, ela realizou o sonho dela de passar em um concurso público, é funcionária pública, sabe? Com muito esforço, com muito estudo. Então, para muita gente, o que a gente vive hoje não é nada. Comparado aonde a gente quer chegar, aonde Deus mostrou, porque Ele disse que a gente seria, que você seria grande entre os grandes. Não é minha palavra não, está escrito que você seria grande entre os grandes, então você tem que crer. Então, mas quando eu olho para trás e olho para a minha vida hoje, eu falo, caramba, é o meu sonho de ontem. Porque eu sonhava em ter um carro de ar-condicionado. Porque
pegava o ônibus lotado com o meu filho, um calor danado. E eu lembro que na época eu tinha uma Fiat Uno, uma Fiat Premium. Deixa eu ver se é aqui. Oba! Vamos lá, eu dei um pause aqui no vídeo, já voltei. Chamaram aqui na porta aqui. Então, a minha vida hoje, que eu vivo, é o meu sonho de ontem. É o que eu pensei, é o que eu desejei ontem. Entende? Ontem. Então, eu tive que plantar, eu tive que aprender, eu tive que perseverar, eu tive que me preparar para receber aquilo que Deus já queria me dar, mas eu não estava preparado. Por exemplo, hoje eu tenho um carro. É um Palio, mas para manter o carro tem PVA, tem pneu, entende? Tem combustível, tem muita coisa que, se ele me desse esse carro lá atrás, eu não ia ter condição de manter, eu não ia ter condição de cuidar, eu não ia ter condição de sustentar, eu não ia ter condição de pagar. Então esse é o problema. Muitas das vezes Deus não dá, não é porque Ele não quer te dar, é porque Ele vê que você não está preparado para receber. E é por isso que muita gente conquista e ela perde, porque ela antecipa o tempo de Deus. Entende? Então hoje, a gente coloca a nossa mão aonde que a gente alcança e aonde Deus mostra que a gente pode alcançar. Entende? Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, se o meu filho hoje está em um colégio particular, não é porque a gente quer se amostrar, ou é melhor que alguém, ou isso que nem quando eu disse que ia falar, eu vou colocar o meu filho em um colégio particular. Aí teve gente, pô, tá metido. Pô, mas pra quê? Pô, mas é caro demais. Tipo assim, quando a pessoa ela não tem uma condição de fazer, ela sempre dá uma desculpa. E quando ela é pobre espiritualmente, porque quem não é pobre espiritualmente, ela fica feliz. Quando ela ouve uma notícia boa de alguém, ela fica feliz. Ela chega e fala assim, poxa, cara, que bom, cara. Deus abençoe. Poxa, legal. Vai chegar a minha vez. Ela fica feliz, poxa, chegou a vez de fulano. Pô, vai chegar a minha vez. Ela fica feliz, cara. Entende? Mas não, sempre tem uma crítica, sempre tem uma opinião diferente. Mas para que isso? Você vai gastar dinheiro. E na época que eu coloquei o meu filho no colégio particular, eu não tinha carro. Então, eu levava ele de bicicleta. Mas era prioridade, para mim era prioridade a educação do meu filho. Para mim era prioridade, sabe, ele ter um ensino de qualidade. Entende? Para mim isso era prioridade. Então a gente decidiu e Deus foi honrando. Eu comprei uma moto, foi melhor para levar para o colégio, depois o carro, e Deus foi dando a condição. Deus foi preparando. Então, do que adiantava eu colocar ele em um colégio particular antes, se eu não fosse ter a condição de pagar a mensalidade? Se eu não fosse ter a condição de honrar a mensalidade, de comprar livros, que tudo no colégio particular é caro. Vamos dizer assim, comparado ao público, você paga tudo. Você paga livro, você paga tudo, lanche. Então, tudo tem que ser com a ponta no lápis, com a fé inteligente, educação financeira, planejamento, esperar. Então não foi rápido. Mas tudo isso eu já sonhava lá atrás. Lá atrás, quando o meu filho era pequeno ainda, sabe? Eu ia quando eu tinha um desejo de colocar em um colégio particular, de ter um carro, Então aquilo que você quer viver vai chegar.
Vai chegar, mas você precisa se preparar. Entende? Você não pode ficar ansioso, ansiosa. Você tem que cumprir com a palavra de Deus que está escrito, ser fiel no pouco e eu te colocarei no muito. O que é ser fiel no pouco? Ser fiel no pouco é você ser grato ao que você tem. Grato ao que você tem. Feliz pelo que você tem, mesmo sendo pouco. Porque tem gente que tem menos do que você, mesmo você achando que você não tem nada. Então, ser fiel no pouco que você tem. E o ser fiel no pouco não é você só ser grato. Essa é a primeira fase. É você ser grato ao que tem, mas não se acomodar pelo que tem. Você é grato, mas você vai multiplicar o teu talento. Aí já vai no talento, né? Que Deus deu o talento segundo a capacidade de cada um. Deu para um, ele deu 1, para o outro ele deu acho que 2 e para outro ele deu 5. Se eu não me engano foi isso. Então o 5 ele multiplicou, o que ganhou 2 multiplicou e o que ganhou 1, poxa, ele tinha menos preparo, ele tinha menos capacidade, tipo assim, e Deus via, pô, ele tem menos preparo, mas o que eu vou fazer com ele? Eu vou só abrir uma porta de emprego. Porque ele não tem o preparo e a capacidade de abrir uma empresa. Não tem. Então, eu vou abrir uma porta de emprego. Aí Deus deu um talento para ele, uma porta de emprego. Ao invés dele multiplicar aquele talento, dele cumprir com a palavra de Deus, de trabalhar como que estivesse trabalhando para o seu Senhor, honrar com o seu compromisso, ser o melhor funcionário, sabe?